Jogadores jovens, né, dentro desse elenco do Goiás, que vem se destacando na Série A do Campeonato Brasileiro, e obviamente a gente como torcedor já começa a ficar com aquela dúvida, né? Será que vão sair ainda nessa janela de transferências? Podem pintar ofertas, principalmente ali envolvendo o Ian Souto, que fez mais uma excelente partida diante do América Mineiro, foi um cara muito seguro, as bolas que precisavam ser rebatidas, né, foi muito bem nesses seus chutes e principalmente nas antecipações, né, nos adversários. É um cara realmente que, apesar da pouca idade, chama muita atenção. Além dos outros que vêm sendo mais aproveitados dentro desse elenco do Jair Ventura. O técnico também é um cara responsável demais por conta desses jovens atletas. Ele olha principalmente para dentro do clube antes de exigir uma outra contratação e principalmente agora com a janela de transferências fechada foi realmente encontrado algumas soluções bem caseiras e que acabaram dando certo no elenco do Goiás. O Pedrinho foi um cara que apareceu, já tem 3 jogos, né, que o Pedrinho não entra, mesmo assim é um cara que quando precisou ajudou demais o Goiás, tanto na partida contra o Botafogo, Fortaleza, também diante o Red Bull Bragantino no Campeonato Brasileiro. Enfim, mais uma outra solução. O lateral esquerdo, o jovem Juan Tavares, outro atleta também que apareceu com muito destaque, acho que inclusive deveria ter sido titular nesse jogo diante do América Mineiro, mas outro nome que realmente vem sendo bastante aproveitado. O da Silva também, o zagueirão, embalou uma sequência boa como titular, mas acabou se lesionando. Enfim, algumas boas opções que o Goiás pode lucrar futuramente. Todos esses jogadores, o Verdão tem o maior percentual sobre uma venda futura. Perguntei para o presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, ainda durante a semana passada, sobre as possíveis vendas nas categorias de base do Goiás. Seria possível o Goiás tentar negociar um jogador para aumentar ali o seu fluxo de caixa ou até mesmo quitação de algumas dívidas? E ele me respondeu que tudo ia depender das condições. Hoje o Goiás aproximadamente tem uma dívida no começo do ano, que era de aproximadamente 50 milhões de reais. Pode até parecer um valor muito grande, mas na teoria uma simples permanência do Goiás nesse ano de 2022 para a Série A do ano que vem já bastaria para a quitação de todas essas dívidas. Então, em relação assim, por exemplo, a precisar vender um jogador urgentemente para a quitação de dívidas de curto prazo, o Goiás não irá precisar fazer, e isso já está um pouco mais de calma, tanto para a torcida quanto principalmente para a diretoria não precisar aceitar a primeira proposta que aparecer por um desses jogadores. E eu tenho quase certeza que pode sim aparecer alguma novidade, principalmente a respeito do Ian Souto, né? Um cara que vem chamando muita atenção. Acho que se estivesse ali nos times de maior mídia, né, do futebol brasileiro, certamente já apareceriam propostas de 8, 10 milhões de euros do futebol de Portugal, Holanda, por aí vai. Mas como está ainda fora, né, da mídia de São Paulo e Rio de Janeiro, é um cara que vai precisar ainda se destacar um pouquinho mais pelo Goiás até pintar esse tipo de proposta. Tem contrato com o Verdão até dezembro de 2024, né? Um cara que realmente veio da equipe do Floresta. O Goiás não precisou pagar nenhum tipo de porcentagem nenhum tipo de quantia, melhor dizendo, para ficar com a porcentagem do jogador. Entretanto, caso o Goiás venda o Ian Souto, aí sim, né, uma taxa de vitrine ficará para a equipe do Floresta. Dos outros jogadores jovens que podem render um bom fruto, né, pelo Goiás futuramente, o da Silva zagueirão tem contrato até dezembro de 2026, o Juan Tavares, o menor deles, até dezembro do ano que vem, em 2023, e o Pedrinho, juntamente com o Vitinho, né, outro jogador também que apareceu bem nas categorias de base, vínculo até janeiro de 2025 pelo Verdão. Então o presidente do Goiás disse que terá calma em relação à possível venda, né, desses jogadores. Goiás que nos últimos anos deixou de revelar muitos dos atletas, até mesmo a última venda envolvendo jogador das categorias de base aconteceu lá ainda com o Léo Senna na temporada de 2020, onde rendeu só 4 milhões de reais, já que, por exemplo, ele estava com um contrato bem próximo de se encerrar, acabou saindo, né, sem deixar muitas coisas para o Verdão, e isso para os times emergentes, tanto aqui do futebol brasileiro quanto do futebol internacional também. A venda de jovens jogadores para o futebol do exterior é realmente uma quantia muito importante, muito relevante dentro dos cofres, e o Goiás praticamente nos últimos 3 anos sem conseguir, né, colocar muita grana em relação a tanto jogadores das categorias de base, quanto também outros jovens atletas dentro do seu elenco, e principalmente agora com o Jair Ventura dando chance para caras com 18, 19, 20 anos, algo que realmente, né, tinha tempo que não aparecia bons jogadores com essa faixa de idade. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quem que você acha que tem maior potencial de no futuro tanto ajudar, né, o Goiás dentro de campo principalmente, quanto também render uma boa grana futura, mas pelo menos, né, o presidente já deixando claro, não irá fazer loucura, vender jogador muito barato,
até porque o contrato de grande parte deles são relativamente longos e também essa dívida do Goiás não é tão grande assim, tão desesperadora. Uma simples permanência, não é tão simples assim, mas o Goiás permanecendo na primeira divisão já daria para quitar todas essas dívidas, né, e começar um outro ano com um pouquinho mais de tranquilidade financeira. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero falar aqui sobre uma informação confirmada pelo meu parceiro, o Vitor Pimenta, do jornal Mais Goiás. Ele acabou confirmando ainda neste último final de semana, mais precisamente no sábado, que o Goiás acabou emprestando o atacante Herbert, atleta de apenas 19 anos de idade, que tem contrato com o Verdão até dezembro de 2024, irá jogar no Coritiba na sequência do ano. Um contrato de empréstimo de mais ou menos um ano, né? Ou seja, vai ficar até a metade do ano que vem, com uma opção de compra pela equipe paranaense. Realmente uma negociação um pouco diferente, até mesmo porque o jogador foi o artilheiro do Goiás, né, no estadual sub-20, 5 gols marcados no total. Acho que era um cara que poderia ter sido um pouquinho mais aproveitado aqui no Verdão, até mesmo, quem sabe, no time principal. Não conseguimos confirmar a respeito sim, do valor dessa opção de compra pela equipe do Coritiba, mas fato é que pelo menos ele tem no vínculo com o Goiás. Certamente o Verdão ficará com um percentual futuro de alguma possível negociação. Coritiba, que assim como o Goiás não irá disputar o Campeonato Brasileiro Sub-20 na sequência desse ano, será mesmo o cara mais utilizado na disputa, né, do estadual, da Copa São Paulo de Futebol Júnior na temporada de 2023. Os seus números pelo Goiás, né, como eu havia confirmado, nesse ano foram 5 gols em 14 partidas do Campeonato Goiano Sub-20. O Goiás que acabou sendo eliminado nas semifinais. O Herbert marcou gols contra a equipe do Morrinhos na estreia do Verdão, uma goleada por 12-1, também diante o Itaberaí, vitória dentro de casa por 2-1. Os 2 gols foram marcados pelo centroavante, assim também como uma vitória diante o ACEV por 3-2 fora de casa, outros 2 gols do Herbert. Ele foi titular em grande parte do campeonato estadual, apenas ali na reta final, né, nas quartas de finais, melhor dizendo, foi reserva diante a Aparecidense, os 2 empates por 1-1, e também contra o Vila Nova, foi uma opção mais para o segundo tempo. Vamos torcer para o sucesso do garoto também. Acho que pode ser um cara a render bons frutos nas categorias de base do Verdão. O ideal seria manter o jogador por aqui, né? Mas vai saber o que aconteceu, né? Às vezes pode ter sido uma negociação um pouquinho mais lucrativa ou até mesmo vantajosa para a parte financeira do time e principalmente também para a evolução do jogador. Caso tiver uma negociação futura ou até mesmo ele se destacar agora com a camisa do Coritiba, pode render aí bons frutos para o Verdão futuramente. Contrato de empréstimo até a metade do ano que vem, como confirmou o Vitor Pimenta, e o seu vínculo com o Verdão pelo menos é longo, até dezembro de 2024, com uma opção de compra. Pelo menos já vai um pouquinho mais seguro para Coritiba agora, né, defender a equipe do Coritiba. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse empréstimo, né? Você acha legal esse tipo de transação? Melhor deixar o jogador em Goiânia e evoluindo, né, aos poucos com o elenco principal do Verdão? Quero saber sua opinião sobre esse empréstimo, né, agora sim oficial, envolvendo um jovem jogador das categorias de base do time alviverde. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e conferir o nosso canal de cortes também, né, o Cortes do Goiás News. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. O link para você conferir a sorte GoBet, começar a fazer suas apostas esportivas já nesse meio de semana, vai estar no primeiro comentário fixado. Além, claro, né, deixe seu comentário para ajudar aqui a gente no engajamento no YouTube do Goiás News. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos um pouquinho mais tarde em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!